Olá, boa noite. Vamos nos preparando para o início do nosso trabalho da noite de hoje. Ainda faltando um minutinho apenas, vamos preparando a aguinha para magnetizar. Vamos nos harmonizando, equilibrando o nosso pensamento, emanando ele ao nosso mestre amigo, reunindo-nos com nosso aniversariante do dia, estejamos muito próximos do nosso mestre Jesus, não apenas hoje, mas em todos os dias das nossas vidas, porque ele é o caminho. Então vamos nos preparar para o nosso trabalho, que não poderia ser diferente, né? Hoje precisamos estar voltados a falar do nosso, aliás, a respeito do nosso Mestre Jesus. Então é chegada a nossa hora. Sejam todos muito bem-vindos, os nossos irmãos que nos acompanham na plataforma do Facebook, os nossos irmãos que estão aqui presentes na nossa sede. Convidamos a todos, então, para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso divino Mestre Jesus, agradecendo-lhe a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, buscando, através dos seus ensinamentos, aproximarmos-nos das leis do Criador. Aproximarmos-nos do próprio Criador, aproximarmos-nos de nós mesmos, através destes esclarecimentos que nos chegam, conhecendo-nos melhor, aplicando no nosso dia a dia, Senhor, as tuas leis, os teus ensinamentos. Rogamos a assistência e luz da espiritualidade de amor para o nosso encontro desta noite. Que o Senhor possa designar nestes momentos para estar conosco em nossos lares um benfeitor amigo que nos envolva, que nos alcance onde quer que estejamos, através da sua misericórdia. E assim pedimos permissão para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. E, como de praxe, aos sábados temos a exposição doutrinária, que é realizada de uma forma dialogada. Então, ela é construída a partir de uma pergunta que é lançada pelo nosso expositor e vamos contribuindo, vamos construindo junto com ele esta exposição, que possamos todos participarmos. Marcelo, é contigo. Boa palestra. Obrigado, Rejane. Boa noite a todos, o pessoal que está aqui presente. Boa noite. Aqui na nossa sede, em bom número hoje. E ao pessoal que nos acompanha também pelo Facebook. Hoje, eu tenho a satisfação, a honra de conduzir a nossa atividade aqui nessa noite de Natal. E como não poderia ser diferente, o nosso tema, obrigatoriamente, tem que ser o aniversariante, não é, Luiz? Sim, É por ele e para ele que estamos reunidos aqui hoje. E mais, sempre que nos reunimos aqui, nos reunimos em nome dele. Viemos aqui falar da palavra dele. E hoje não poderia ser diferente. Vamos conversar hoje sobre Jesus. Vamos tentar fazer uma atividade leve, que todos possam participar e manifestar a ideia que cada um tem do nosso guia e mestre Jesus. Vamos tentar, é difícil a gente colocar em palavras toda a emoção, todo o conhecimento e todo o amor que Jesus nos traz. Mas vamos tentar hoje, vamos fazer um esforço e vamos ver se conseguimos, certo? Então, o nosso tema, ele está previsto em todo o Evangelho, mas eu escolhi aqui um capítulo
que pode nos conduzir. Eu vou ler apenas um trechinho pequeno, depois eu lanço a pergunta e a gente vai falar sobre Jesus. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2, o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, pessoal, nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina espírita, sabemos que a doutrina espírita tem 3 pilares: o científico, o filosófico e o religioso. Se a gente fizer um grande resumo de todos esses pilares, tudo está resumido na palavra de Jesus. Doutrina espírita nada mais é do que a tentativa de compreensão da palavra do Mestre Jesus. Todo pilar filosófico, todo pilar científico e todo pilar religioso, eles servem apenas para que a gente possa compreender as palavras do Mestre Jesus. É desse ser que a gente vai tentar falar aqui hoje. E a pergunta que eu lanço é: quem é Jesus? Quem é que vai se arvorar a tentar me ajudar a desvendar essa grande questão? Quem será? Marcelo, tem um... Posso? Pode, por favor, Luiz. Tem uma obra chamada A Caminho da Luz. Lá no capítulo 1 tem um item chamado os espíritos puros que regem o universo. Sim. Né? Então, e Jesus é um desses espíritos puros que regem e governam prepostos de Deus. Certo. Isso, e eles falam depois, mais abaixo nesse mesmo capítulo 1, ele diz que fala do divino escultor, Jesus como divino escultor. É ele que vai, através da sua mente, organizar as camadas estratosféricas, vai às camadas da ionosfera, estratosfera, e aí já dá uma ideia do que é Jesus. Ele, com sua pleiade de espíritos trabalhadores, isso há 4 bilhões e meio de anos atrás. Jesus certo. Já era um espírito puro. Então, a partir daí, eu não tenho a mínima condição de entender o que é espírito puro. Se um ser que vai organizar essa nebulosa que solta do céu, que hoje é o planeta Terra, com sua pleiade de trabalhadores, quem sou eu na minha insignificância, Marcelo, para tentar entender Jesus, né? Certo. E existe vários aí tentando explicar Jesus nas suas passagens, né? Certo. Então, assim, Jesus era um ser... Jesus, então, Luiz, a luz da visão espírita, é o espírito mais puro que pisou neste orbe, nesse planeta. Exatamente. É um espírito que, antes da formação do nosso sistema solar, ele já era perfeito. Nosso sistema solar tem em torno de 13 bilhões de anos. Ou seja, antes desse período, Jesus já era um espírito puro. Ou seja, ele já havia sido criado simples e ignorante como todos os espíritos e teve toda a sua caminhada de evolução. E há 13 bilhões,8 milhões de anos atrás, ele já era um espírito perfeito. Então, é desse ser, dessa capacidade toda que nós estamos aqui conversando. Como o Luiz disse na mencionada obra, é o ser que criou pelo seu pensamento todos os planetas do sistema solar, desenvolveu todos os meios e modos de vida que a gente conhece e aqueles que a gente ainda não conhece, apenas com a força do seu pensamento.
Na visão espírita, então, é esse Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na Terra. E o Kardec coloca lá na pergunta 100 a escala dos espíritos, no livro dos espíritos. E lá ele põe o que é espírito puro. Sim, que contém todas aquelas virtudes que nós conhecemos, né? Quase perfeito, porque perfeito só Deus, Só né? Deus. Mas beirando a perfeição. Jane, por favor, temos comentários? A Beth Lima diz, é amor incondicional. Bom, eu acho que a resposta da Beth já contempla tudo, né? Nós sabemos que, então, a força que sustenta o universo é o amor. E Jesus é a manifestação do amor. É isso, Beth? Isso mesmo. Ele é amor puro. A nossa maior referência do amor. A nossa maior referência do amor. É um amor que nós não conhecemos. É. É a essência do amor. É a essência do amor. É um amor que nós nem tangenciamos, né, Gratia? Nós não conhecemos a extensão Não, disso. porque ele representa o amor de Deus. E é através dele que a gente vai conhecer Deus. Ele representa o amor de Deus. O que isso quer dizer, Gratia? Que Deus é o Criador do universo. Sim. O Criador de tudo. Uhum. E ele, como sendo representante divino, O mais próximo de o mais Deus. próximo, Sim. que a gente sabe, Uhum. então ele expressa isso em amor a toda essa humanidade, a criação da Ele é o ser que tem condição de nos trazer o amor divino, o amor de Deus, porque ele, sendo um espírito superior e puro, ele tem a capacidade de compreender esse amor. Nós não temos essa capacidade. Não, ele tem um amor Então ele incondicional. é o ser esse que tem a condição de nos trazer esse amor. É. E só através do amor chegaremos a Deus. Somente a... A Jesus. Perfeito, Beth. Por que dizemos que Jesus é o caminho? Porque ele é amor. Porque ele é amor. Ele é a manifestação do amor. Por isso que nesse trecho que tu leste sobre o O jugo jugo leve. o jugo Exatamente. leve e o fardo suave, né? Se seguirmos... Se nós lermos com atenção aquela passagem, vai dizer o seguinte, né? Se nós cumprirmos a lei divina que ele trouxe, que ele nos explicou, olha a humildade desse ser. Desceu aqui, né? Um ser perfeito, desceu aqui nessa miséria humana toda que nós vivemos, se fez humano para que ele, falando a nossa linguagem, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, nos trazer esse conhecimento para que nós, através desse conhecimento, possamos alcançar o amor de Deus. Fala, Paulo. E para que a gente não se complicasse no cumprimento da lei, ele disse muito claramente, faça ao outro o que tu gostaria de receber desse outro. Ele resumiu. Ele resumiu. Porque se nós pegarmos se nós pegarmos todos os compêndios religiosos escritos ao longo de toda a história humana, o conteúdo de todas as religiões cristãs e as não cristãs, se a gente resumir isso tudo, Jesus conseguiu colocar em 2 mandamentos. Por Porque favor. na época dele ele falava os fariseus, e ainda hoje somos muito fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que supostamente conheciam a lei de cabo a rabo, não é? Então ele conseguiu decodificar aquele conhecimento que era restrito a poucos, trazer isso para o seio de toda a sociedade, para que o mais ignorante, o menos despido de inteligência pudesse compreender. Então ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Quais eram, Regiane, por favor, para eu só não ficar falando sozinho aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao Esse é o próximo primeiro. como a ti mesmo. E o segundo? Amar o próximo como É, a si mesmo. Amar, sim, exatamente. Então, nesses 2 mandamentos a gente cumprir. São 2 questõezinhas. Se nós conseguirmos cumprir esses 2 mandamentos, nós vamos cumprir toda a lei de Deus. E aí nós vamos estar... dos homens. Então, vamos estar aqui, né? E é isso que ele diz, né? Ninguém vai a Deus senão por mim. Quer dizer, Por mim, quando ele diz, é o ensinamento o dele. ensinamento dele. Exatamente. Jesus não quer que nós o sigamos porque ele é um ser ególatra que imagina que com um séquito de seguidores ele vai, né, exercitar o orgulho dele, ele vai ter uma multidão de seguidores e a partir dali ele vai ser feliz. Não, muito pelo contrário. Ele é tão humilde que veio a nós, viveu entre nós, sofreu as agruras de uma vida humana, foi crucificado, sofreu tudo que não tinha mais necessidade de sofrer, Entendia tudo isso, né? para nos explicar como que nós temos que fazer para alcançar o divino. Nós temos que inverter essa lógica. Fale, Karina, por favor. E Jesus, ele vive dentro de nós.
E quando ele se manifesta, quando a gente consegue fazer o bem ao outro, Uhum. quando a gente faz para o outro algo bem, com uma boa intenção, a caridade, o amor que a gente consegue transmitir para o nosso próximo, é a maior prova, na minha opinião, da existência de Jesus dentro de nós. Sim, tu fala uma coisa importante. Jesus vive dentro de nós. Por que Jesus vive dentro de nós? Desde o ser mais cruel até o ser mais próximo de uma evolução aqui nessa Terra. Por que ele vive dentro de nós? Quem é que pode responder isso? Porque ele ama. Porque ele ama. Ama. Certo, mas vamos aprofundar um pouco mais. Nós somos o rebanho dele. Nós somos o rebanho dele. Isso, ele disse que não ia deixar uma só ovelha desgarrada, que todos seguiriam um dia para chegar a Deus. Certo. Ele era o caminho, Certo. a verdade e a Mas vida. mesmo aqueles que renegam Jesus, mesmo aqueles que renegam a Deus, Que ainda por que, continuam renegando Jesus. por que mesmo nesse ser Jesus habita? Se ele é todo amor, se ele é todo bondade, e existe uma centelha de Deus dentro de cada um de nós, Certo, ali está Jesus, ali está Deus. certo, Tanto do bom quanto do mal. certo. Bom, nós sabemos que nós, quando fomos criados, né, Jane, somos simples e ignorantes. Não temos conhecimento nenhum, somos simples. Mas Deus nos coloca lá dentro de nós, na nossa consciência, as leis morais, as leis divinas, aquelas leis que nós devemos obedecer, que se uma vez cumpridas alcançaremos a nossa evolução. A Karina nos diz que Jesus mora dentro de nós. Jesus mora na nossa consciência, porque ele representa as leis morais. Ele não só representa, ele dá cumprimento às leis morais. Ele veio aqui e nos mostrou: vocês são capazes de cumprir. Eu vou dar um exemplo. Por isso que nós espíritas acreditamos que Jesus é o nosso guia e mestre. Porque ele nos mostrou que nós temos condição de cumprir a lei divina. Porque ele viveu entre nós e cumpriu a lei divina. Na sua integralidade. Não deixou nenhuma pendência. Então ele demonstrou, pelo exemplo, que nós temos essa condição também. Então, se ele habita dentro de nós, é porque ele habita na nossa consciência. Do ladinho ali das leis morais. Junto. Então, mesmo aquele que renega, um dia vai despertar para isso. Certo? O que temos mais aí? E ele vai estar ali do lado. E ele vai estar do lado, nos ajudando a cumprir a lei pela qual ele zela muito bem, né? O que mais? Temos algum comentário? Bem, a Nice Carvalho diz: Jesus é a luz do mundo. Aí depois tem o comentário do Paulo: Jesus é o governador da terra, o mestre de todos os mestres, espírito de primeiríssima grandeza. A Fabiana Silva: Jesus é um modelo, guia de ser espiritual que pisou na terra e devemos seguir seus ensinamentos. Exemplo de evolução, de pureza, bondade e amor. E a Nice Carvalho: essa essência de amor está em todos nós. Certo. Quando a gente fala, né, Luiz, de leis morais e a questão de obediência às leis morais, às leis divinas, aos 10 mandamentos, enfim, toda a lei religiosa que nos é apresentada, invariavelmente a gente tem a tendência de entender a necessidade do cumprimento dessas leis pelo viés do castigo. Ou seja, se eu não cumprir a lei divina, se eu não cumprir aquilo que a religião me diz para eu cumprir, aquilo que Jesus me diz para eu cumprir, eu vou ser penalizado. Porque existe lá um ser que está, né, observando todo o cumprimento ou não dessa lei, e se eu não cumprir, ele vai me penalizar. Se nós entendemos dessa forma, necessariamente a gente tem que compreender que esse ser que está lá em cima fazendo essa observância e essa regulação dos nossos comportamentos, ele não é divino. Porque ele está só esperando a gente cometer um errinho ali para nos castigar. Se nós compreendermos, então, a necessidade do cumprimento da lei divina sobre outro aspecto, que é o aspecto no qual o cumprimento vai nos dar a condição de evoluir, ou seja, não é um castigo, é um caminho, é uma maneira que Jesus e Deus encontrou para nos facilitar a vida. Cumprir a lei divina, cumprir a lei de Deus, cumprir os ensinamentos de Jesus, é uma facilidade para a nossa vida. É para que nós consigamos fazer o nosso melhoramento. Não para a gente satisfazer um ser lá, que deve ter, né, se for nessas circunstâncias assim, uma série de requisitos que não são divinos. E Fala.
Na verdade, a lei não está fora, ela está dentro. Está dentro, né? E o entendimento tem que ser, a lei está dentro. Então, assim, qualquer infração que eu cometo, ela impacta em mim, não fora. Não vem de fora. Esse juízo que tu fala é a nossa consciência. É a nossa consciência. Não está fora. Não está fora. Nós Importante é que isso. tentamos escapar dela. Nós é que tentamos escapar. É isso que Jesus vem nos dizer. Nós temos que melhorar, nós temos que fazer a nossa reforma íntima para que nós consigamos evoluir. E a penalização Não vem de fora, é imposta por nós mesmos, por causa das nossas ações. por causa das nossas ações. Não é Deus que penaliza, somos Não. nós mesmos que nos penalizamos. Marcelo, a gente tem que estar claro na nossa mente aonde a gente quer chegar. Eu quero chegar a espírito puro. Para chegar a espírito puro, eu tenho que me desfazer de uma série de realidades que ainda vivem. Sim, sim. Então, assim, não está fora isso, está dentro. Está dentro. Assim, claro, né, Luiz? A gente vai chegar a espírito puro, isso é inexorável. Todos aqui estão fadados ao progresso. Todos nós. Jesus disse isso para nós. Não vai ficar nenhuma ovelhinha para trás, não é, Grátis? Quando Jesus fala isso, é isso que ele quer dizer. Nós todos vamos evoluir, todos vamos melhorar, todos vamos reencarnar numa forma melhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa tarefa, ela não se extingue nessa existência. Eu não vou conseguir cumprir tudo nessa vida. Eu não vou conseguir sair daqui perfeito. Eu tenho que sair daqui melhor. Essa sim é a minha tarefa. Disso eu não posso me desonerar. Tenho que melhorar. Jesus espera isso de nós. Jesus não espera a perfeição de ninguém. Porque ele sabe que nós ainda não estamos nessa condição de perfeição. Mas ele espera sim, Jesus espera sim que a gente faça um esforço para melhorar. Jesus ainda fala que, está lá no Evangelho, nós estamos ainda numa etapa de infância dessa caminhada evolutiva. Sim, exatamente. Estamos melhorando. A cada existência nós vamos melhorando um pouquinho. Essa é a nossa tarefa, né, Luiz? Temos que melhorar. Temos que, nessa existência, diagnosticar os nossos problemas, as nossas dificuldades e trabalhar para melhorar. Por favor, Jane. A Lete Romano diz que Jesus é o pão nosso de cada dia. A Débora: quando deixamos o orgulho e o egoísmo de lado, abrimos nosso coração e revemos Jesus. Tanto é que quando estamos bem, muitas vezes esquecemos dele e nas tristezas recorremos a ele. É uma verdade, Jane. É uma verdade. Nós costumamos recorrer a Jesus nos momentos de dificuldade, mas não convidamos ele a participar dos nossos momentos de felicidade. Né? Mas aí é que está, na dificuldade talvez não seja um momento de transformação. Na dificuldade fica mais clara a necessidade de transformação, né, Luiz? E fica evidente. Se há o entendimento, a pessoa percebe, eu estou incorrendo no erro, estou reiterando, estou fazendo de novo as mesmas coisas erradas, eu preciso mudar aqui para melhorar. É isso que as dificuldades vêm, né? Então é uma etapa boa. É uma etapa boa, se a pessoa conseguir compreender, né? É a questão do entendimento. Fala, Jane. Nice Carvalho: remorso, arrependimento e reparação, eis a evolução. A Lete Romano: é o alimento de nossas almas. Sim. E o José Paulo C. Por que Jesus é o alimento de nossas almas? Quem é que pode responder isso? Porque ele é todo amor. O amor nos alimenta. A Beth vai insistir no amor, e ela vai encontrar todas as respostas com essa resposta. O amor responde tudo. O amor responde tudo. Perfeito, Beth. Ele é o alimento das nossas almas, porque o que a nossa alma precisa é de amor, né? E a partir do momento que todos nós nos tratarmos com amor, nós seremos um planeta muito melhor. Sim. Que é disso que o planeta precisa. Todos nós, toda a humanidade. Nos livrarmos do egoísmo, amarmos o próximo, porque a gente tem que compreender isso, né, Beth? Jesus disse isso para nós, né? Vocês têm que se amar, vocês têm que se amar. Vocês só vão melhorar se vocês se amarem. Se vocês deixarem de ser egoístas, se você quiser deixar de querer passar a perna no próximo, querer levar vantagem, e ao contrário, ver o que o outro está precisando, ajuda ele, dá uma força. Em outras palavras, é isso. Nos amar é isso. Compreender as dificuldades, trabalharmos junto, nos ajudarmos, não sermos egoístas, não sermos orgulhosos, nos despir dos nossos defeitos
Então tudo isso é manifestação de amor. Tudo isso é E manifestação de cada amor. vez que nos afastamos dessa lei, da lei de amor, Ó, e nós sofremos, nós né? sofremos. E não é pouco, né, E Rejane? não é pouco. Basta a gente olhar em volta. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente sofre tanto? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que a gente dá uma volta na quadra e a gente vê milhares de pessoas passando fome, dificuldade? Por que a gente vive com esgoto a céu aberto? Por que a gente vive num país tomado de corrupção? Porque a gente se afastou da lei de Deus, a gente se afasta da lei de Deus. A gente não cumpre aquilo que Jesus nos ensinou. E aí vem todo esse problema. Mas isso não é Jesus ou Deus que está lá em cima jogando raios cada vez que a gente comete um erro. Isso é consequência das nossas atitudes, da falta de amor. Não é, Beth? Tem mais um. Deixa eu ver. O José Paulo Semes, ele diz, eu fecho muito com o pensamento dele também. Vamos ver então. Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia, né? Então, acho muito importante assim a gente não esquecer disso, que Jesus se fez humano. Sim. Ele nasceu de uma mulher depois de uma gravidez de 9 meses. Então, ele se mostrou humano, né? E às vezes a gente esquece da humanidade de Jesus. Então, eu fecho muito. Eu concordo, nesse Jane. pensamento. Eu falei aqui antes, né? Jesus é o nosso guia e mestre, por quê? Porque ele se fez homem para nos mostrar que nós somos capazes. Exatamente. Vamos observar a vida de Jesus. Jesus nasceu pobre, numa manjedoura, lá no interior. O que isso demonstra? Extrema humildade. Ele, como ser mais evoluído, poderia ter nascido já rei. Não, ele escolheu vir humilde. Na infância dele, ele trabalhou com o pai dele como marceneiro. O que demonstra ali? Humildade, demonstra disciplina e a importância do valor do trabalho. A pessoa trabalhar. Família, né? Da família. Da família, viveu numa família estabelecida, obedeceu pai e mãe, viveu como qualquer adolescente, como qualquer jovem, trabalhou, teve disciplina e humildade. Em várias parábolas, ele demonstrou, principalmente os fariseus, né, Luiz, todo o ensinamento de Deus. E quando ele foi crucificado, sem nenhuma razão, fruto de uma grande injustiça, ele mostrou um grande poder de resignação e de perdão. Então o que ele demonstra com a vida dele? Nós podemos fazer também. Ele viveu as virtudes. Ele viveu as virtudes. O Paulo tá nos resumindo aqui toda essa questão que eu falei da vida de Jesus. A vida de Jesus foi o exercício da virtude. Ele vem nos demonstrar, né? Por isso que nós insistimos que ele é o nosso guia modelo, que nós podemos exercitar as virtudes. Ele disse que vós sois o sal da terra, vós sois deuses, Sim, demonstrando-nos de que sim, nós temos potencial para chegar lá. exatamente. Toda a vida dele, né, Rejane, reverbera até hoje. Nós estamos aqui em 2021 reunidos falando desses acontecimentos, do que Jesus fez na infância dele, de como Jesus lidou com as pessoas, o que ele fez quando foi crucificado. O exemplo. Mas quando ele diz que nós podemos fazer mais do que ele, não é só retórica. É potencial a ser desenvolvido. Exatamente, potencial. Vamos cuidar, né, Paulo, porque às vezes a gente transmite uma mensagem aqui que falta um pouco de claridade na mensagem. Podemos? Sim, podemos. Não nessa existência, nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima. Ao longo da nossa caminhada, um dia, quem sabe daqui a alguns bilhões de anos, seremos espíritos puros e poderemos fazer igual ou talvez melhor que Jesus. Significa dizer que ele ainda está em aperfeiçoamento. Significa que ele ainda está em aperfeiçoamento. É como se fosse, né, uma corrida, né? Ele já está lá na frente, nós estamos aqui atrás. Mas um dia ele vai chegar num local lá onde ele não precisa correr mais. E se nós continuarmos correndo, talvez um dia encontremos ele. Se continuarmos correndo. Potencial nós temos. Ele veio aqui, encarnou, em carne e osso como nós, e demonstrou. Olha, vocês podem. Não é condicional. Se é iremos. Iremos. O condicional que eu coloco aqui é a necessidade da nossa participação nisso, né, Paulo?
Nós precisamos. Alguns ficam parados e não fazem o esforço, demoram um pouco mais. Outros compreendem essa necessidade, já começam a fazer o exercício hoje, e esses vão talvez um pouco mais cedo. Por isso que ele fala, o meu pai, o vosso pai e o nosso pai. Jesus usava essas três formas de falar de Deus, né? O meu pai era a sintonia Sim, fina que ele tinha com Deus. sim. O vosso pai era a sintonia nossa com o Criador, que é ainda no estado rudimentar. E o nosso pai é o Criador de tudo. Exatamente. Rejane? Jane, Tem alguma ainda, coisa? Débora, para encerrar, eu acho. Né? Quando nos amarmos verdadeiramente, aprendemos as leis divinas, sentiremos vivo Jesus em nossos corações. Quando nos amarmos verdadeiramente, aprendemos as leis divinas, sentiremos vivo Jesus em nossos corações. Então, voltamos lá à resposta da Beth no início. Amor. Jesus é amor. Amor. Precisamos sentir amor. Sentindo amor, exercitando amor, estaremos então em sintonia com Jesus, que habita em nós, como diz a Karina. Vamos deixar esse sentimento florescer nas nossas vidas. Olha só, Marcelo, e lá na lei de amor, os Espíritos falam para nós que, acho que é o Lázaro, que basta nós sejamos leal, próbos e conscienciosos. Não é pouco isso, Luiz, mas temos condição de fazer. Comecemos hoje. Certo, Rejane? Certíssimo. Então tá. Muito obrigado a todos pela oportunidade do trabalho de hoje. Um Feliz Natal para todos, para a família de vocês que acompanharam aí. E fiquem com Jesus. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Marcelo. E agora, então, o próximo momento diz respeito ao nosso passe, que acontece aqui presencialmente, também de forma virtual, aqueles que estão em casa, que possam conectarem, se colocarem a sua aguinha para magnetizar, sintonizando com Deus, com nosso Mestre Jesus, receberão exatamente da mesma forma que os que aqui estão de forma presencial. E na sequência, nós iremos então, estaremos também trabalhando a prece e irradiação aos suicidas. O oposto do que eu disse, na verdade. Primeiro a prece, na sequência o passe. Então convidamos a todos os irmãos para sermos úteis neste momento, doarmos amor, doarmos energias salutares, pensamentos positivos e bons para os nossos irmãos que estão em sofrimento. Então rogamos a este mestre, que é o médico de todas as almas, para que alcance aqueles nossos irmãos que estão neste momento passando por dificuldades, por dores, por sofrimentos, por tristeza, pela depressão, pela angústia, pela apatia diante da existência, pela desesperança. Jesus amigo, são tantos os nossos irmãos que não conseguem neste momento vislumbrar a luz, que não conseguem perceber a grandeza da oportunidade da vida, porque estão tocados por um sentimento de dor e de sofrimento, e deste não conseguem sair, não conseguem se reerguerem, e por eles nos fazemos pedintes. Por estes irmãos que sofrem neste momento, que não conseguem encontrar a força para continuarem a lutar pela vida. Por eles nós rogamos, dai, Senhor, a estes irmãos tua divina luz, tua divina força, teu divino amor. Pedimos, mestre amigo, pela juventude, por esta juventude que está fragilizada diante da existência, que estão entregues aos vícios, sem perspectivas de futuro,
sem norte, sem visão, sem projetos. Senhor, tende misericórdia dessas almas que chegaram recentemente à vida na terra, mas que estão perdidas, buscando através do alcoolismo, da drogadição, subterfúgios ilusórios que os estão impulsionando às doenças da alma e do corpo. Senhor, ilumina estas almas. Rogamos a vós para que despertem para a beleza da vida, para a maravilha que é a oportunidade de aqui estarem iniciando uma nova jornada. Essa juventude que tem tanto para viver, tanto para construir, tanto para progredir, mas que estão neste instante desperdiçando energias valorosas através da ilusão dos vícios. Mas precisamos rogar, Pai, por aqueles que já partiram, por consequência destas mesmas atitudes, por aqueles que entregaram-se aos vícios e, por consequência deles, desencarnaram. Tende misericórdia, Pai, dessas regiões que acolhem, neste instante, nossos irmãos semelhantes, que desesperados, que sentindo-se sós não perceberam a vossa presença em suas vidas e jogaram-se ao túmulo, pensando livrarem-se de seus tormentos, de suas dores. E lá, certamente, encontraram-se com maior dor, com maior sofrimento. Senhor, que a vossa bondade sublime derrame-se sobre cada um destes irmãos, levando sobre as criaturas humanas, sobre as criaturas aqui da terra encarnadas, sobre as tantas desencarnadas que aqui estão, desencontradas do caminho que pode levá-los à vossa bondade. Conduz, Pai, conduz essas almas ao caminho do socorro, do alívio, do reencontro com a paz, com a harmonia, com a esperança. Que sua bondade sublime, Senhor Deus, nestes momentos tão difíceis em que a humanidade está fragilizada, nesta noite tão especial, que é a noite do aniversário do nosso Divino Mestre, este que não nos abandona jamais, que está sempre conosco, que esses irmãos percebam, estejam eles no plano dos desencarnados ou dos encarnados, percebam a vossa presença, porque Jesus jamais nos falta. Ele está sempre conosco. Nós nunca estamos sós. Desperta, mestre amigo, nestas almas, a sensibilidade para perceberem a vossa presença em suas vidas, levando-lhes o acalmar, o alento, o alívio, o refazimento. Que Jesus esteja com todos. Que assim seja. E agora então, preparando-nos para o passe,
mantemos nosso pensamento elevado ao Criador, agora entregando-nos em suas mãos, que possamos conectarmos-nos com o Deus, nosso Pai, ou com Jesus, o nosso Mestre, ou ainda com seus mensageiros, com nosso anjo de guarda, com os benfeitores amigos que estiverem conosco, não importa qual o caminho que escolheremos para conectarmos-nos com o Pai. O importante é estar com nossas mentes voltadas a esta busca receptivamente e acreditarmos que neste momento Deus derrama sobre nós, sobre cada um de nós, o seu amor sublime, a sua misericórdia bendita, envolvendo os nossos corpos, nossos órgãos vitais, ativando o nosso sistema imunológico, trazendo a assistência ao nosso corpo físico, a saúde, a harmonia de cada órgão, mas também envolvendo ao nosso corpo espiritual e a nossa mente, a nossa alma, trazendo-nos a leveza e despertando-nos a sensibilidade para percebermos a vossa bondade infinita derramando-se sobre nós, trazendo-nos este socorro que nunca falta, está sempre presente em nossas vidas, mas por nossa visão turva diante do amor divino não percebemos. Dai-nos, Senhor, a condição de sentirmos neste instante Tua presença dentro de nós, auxiliando-nos, amparando-nos, despertando-nos para a vossa bendita misericórdia. Que essa bondade sublime envolva os nossos ambientes domésticos, extirpando todos os miasmas, todas as energias negativas que lá estiverem impregnadas por nossas construções mentais e trazendo a este ambiente a leveza, a harmonia e a paz. Que nossos familiares recebam da mesma forma estas bênçãos misericordiosas. Que nossas águas sejam magnetizadas, recebendo fluidos curadores, componentes medicamentosos que nos beneficiem o ser, se merecedores formos. Senhor, nosso Pai, nossa gratidão por este momento bendito, por estes instantes de amor, de paz e de luz, e que Jesus permaneça com todos nós, que assim seja. E que Jesus permaneça conosco, que Jesus possa acompanhar-nos a todos no retorno aos nossos lares. Obrigada pela presença, um abraço a todos os irmãos e que possamos nos encontrarmos novamente amanhã no momento diário de orações às 9 horas da manhã. Fiquem com Jesus.